Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no CFC Academy. Meu nome é Claudinei Oliveira e hoje eu vou trazer mais uma aula da nossa revisão focado na estrutura conceitual, que é um tema muito importante também sobre a contabilidade pública, e eu convido vocês a assistirem às outras aulas que também são importantes, como as aulas do Felipe e as aulas da Yasmin, que tudo aquilo que a gente planejou em relação a essa revisão, a revisão JK, é algo que vai te ajudar a melhorar o seu desempenho na prova e conseguir os 25 pontos para que você seja aprovado. Então, para quem não conhece, essa aula é focada na resolução de questões. Então, teoricamente, nós já conhecemos bem os conceitos e as aulas são focadas na resolução de questões, até para que a gente consiga aproveitar melhor o tempo e conseguir recapitular o máximo de assuntos possíveis. E para quem está chegando agora, nós somos o CFC Academy, trabalhamos com exame de suficiência e concursos públicos. Para os concursos públicos voltados ao cargo de contador, e o exame de suficiência também para quem está finalizando ou já finalizou a graduação em Ciências Contábeis, pode prestar o exame de suficiência. Aqui na tela nós temos o nosso QR Code, que você vai conhecer outros dos nossos produtos. Então, além do método 3R, que é focado no exame de suficiência, nós temos também a comunidade do contador concursado, que é focado para os concursos públicos no cargo de contador, e também nós temos o CFC Questões, que é uma plataforma de questões com aproximadamente 6.000 questões, e lá você vai encontrar tanto questões de contabilidade pública como contabilidade privada e outros temas importantes, tanto para o exame de suficiência como também para os concursos públicos. Então eu recomendo que você conheça outros nossos produtos, porque com certeza eles vão te ajudar à sua aprovação. Recapitulando para a aula de hoje, o nosso tema é a NBC-TSP, Estrutura Conceitual Aplicada ao Serviço Público, e o meu nome é Claudinei Oliveira. Caso você queira conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem o meu Instagram, Claudinei Concursos, que lá eu falo voltado para concurso na área contábil, e também tem o canal do YouTube, Claudinei Concursos, que lá eu falo de concursos públicos de uma forma um pouco mais abrangente. Então, dando dicas, fazendo análise de edital. Caso seja do seu interesse, eu recomendo que você me acompanhe lá também. E agora, como nós vimos, e nas outras aulas também, vamos direto para as resoluções das questões. Eu peguei diversas questões focadas na banca FGV, então vocês vão encontrar tanto concursos um pouco mais concorridos, concursos um pouco mais simples, mas de uma forma mais abrangente desse tema, como a FGV costuma cobrar as questões. E a gente vai conseguir ter uma ideia do que ela acha mais importante, do que cai mais nas provas da FGV. Então vamos lá para a próxima questão. FGV, ano de 2024, para o cargo de técnico judiciário, focado no TRF, primeira região. O gestor de uma entidade pública ordenou a substituição de 10 veículos da frota oficial sob a gestão da entidade, uma vez que os veículos eram antigos e estavam gerando um alto custo de manutenção, além de outros de dispêndios de contratos de seguros, combustíveis e motoristas. A equipe de gestão de contratos havia elaborado um estudo considerando o histórico da demanda pelos veículos e valores de mercado, que revelou um contrato de locação de veículos implicaria menor custo global. Porém, as divergências com a gestão operacional da frota de veículos, o estudo não foi apresentado ao gestor. Esse cenário revela os efeitos de uma característica qualitativa tratada na NBC-TSP, estrutura conceitual. Qual seja, e aqui nós temos algumas características qualitativas. Então nós temos alternativa A, comparabilidade, alternativa B, custo-benefício, alternativa C, materialidade, alternativa D, relevância e alternativa E, verificabilidade. Então, recapitulando um pouco das alternativas, comparabilidade seria aquela característica onde nós podemos comparar aquela informação com outra a fins de análise. O custo-benefício não é uma característica qualitativa. Materialidade, sim, também é uma característica de melhoria. Então, ali nós podemos analisar a materialidade em relação
o valor daquela análise em si, daquele produto. Então, por exemplo, caso um auditor faça uma auditoria e encontre uma diferença pequena, ele vai considerar um valor imaterial. Então, nós podemos relacionar a questão da materialidade com o tamanho. A relevância, que seria a relevância da informação, e a verificabilidade, que é a característica de que nós podemos verificar aquela informação para compará-la também. Então, para esse caso, a resposta correta seria a alternativa D, que fala da relevância. Por quê? Como a gente viu na história dessa questão, houve esse estudo que chegou a uma conclusão que a alocação dos veículos seria melhor do que a manutenção desses veículos doentes. Então, eles tinham ali na mão deles um estudo de relevância. Próxima questão, FGV 2024, para o cargo de auditor de controle externo para o Tribunal de Contas do Pará. Uma entidade do setor público elaborou a sua demonstração das variações patrimoniais. Nela estavam apresentadas todas as variações patrimoniais, aumentativas e diminutivas do período, em conformidade às normas contábeis. No entanto, na determinação das políticas contábeis, com impacto nas variações patrimoniais aumentativas, optou-se por utilizar políticas contábeis que resultassem em maior valor, com o intuito de apresentar um superávit alto e, como consequência, uma melhor avaliação da administração da entidade. Em relação à aplicação da característica qualitativa da representação fidedigna, é correto afirmar que é a informação. A alternativa A é fidedigna, uma vez que é completa. B é fidedigna, uma vez que é livre de erros. C é fidedigna, uma vez que é completa e livre de erros. Alternativa D não é fidedigna, uma vez que não é neutra, apesar de ser completa. E a alternativa E não é fidedigna, uma vez que não é neutra, completa e nem livre de erros. Então, recapitulando um pouco desse conceito, o que nós podemos considerar como uma representação fidedigna? É quando aqueles valores daquela demonstração contábil, por exemplo, o balanço patrimonial, eles representam a realidade do ente. Então, nesse caso, como nós vimos, eles planejaram maquiar essa demonstração para que fosse feita uma melhor avaliação em relação à administração da entidade. Então, nesse caso, nós já poderíamos excluir as alternativas A, B e C, porque isso já não considera aquela demonstração fidedigna, já que ela não representa de forma correta os valores daquela demonstração contábil. Então, nós já podemos excluir as três primeiras alternativas. E uma coisa que eu bato na tecla em todas as nossas aulas de revisão e nas outras aulas também voltadas para o concurso público, é que quando você estiver resolvendo uma questão, vai eliminando aquelas que já não fazem sentido. Minimamente, quando nós estamos preparados, por mais que a gente não lembre exatamente qual é a resposta ou fique a dúvida em alguma questão, é melhor que você chute entre duas alternativas do que entre 5. Então, você consegue fazer um chute um pouco mais guiado. A sua possibilidade de acerto acaba aumentando. Então, nesse caso, nós já sabemos que não é fidedigna aquela representação. Agora nós vamos avaliar uma forma um pouco mais profunda. Então, as duas falam que ela não é fidedigna, uma vez que ela não é neutra. E a alternativa D completa que essa representação ela é completa, enquanto a alternativa E bate na tecla que ela é completa e não é livre de erros. Nesse caso, o gabarito seria a alternativa D, mas você pode anotar aí no seu material de revisão que uma representação fidedigna é uma representação neutra, completa e livre de erros. Então, nosso gabarito, letra D. A próxima questão também é desse ano de 2025,
foi para o cargo de auditor de controle externo para o Tribunal de Contas de Roraima, com a especialidade Ciências Contábeis. 2 contadores analisaram as demonstrações contábeis de uma entidade do setor público e concluíram que a informação apresentada representa fielmente os fenômenos econômicos e de outra natureza que pretendiam representar, sem haver erro material ou viés. Então, quando ele refere que não teve erro material, significa que não teve nenhum erro, uma distorção muito grande. Pode acontecer que tenha um erro, mas é imaterial. E aqui o comando da questão: o fato é uma implicação essencial da seguinte característica qualitativa. Alternativa A, relevância. Alternativa B, tempestividade. Alternativa C, verificabilidade. Alternativa D, comparabilidade. E alternativa E, compreensibilidade. Então, para essa questão, o nosso gabarito correto é a alternativa C, verificabilidade. Próxima questão, Banca FGV. Ano de 2024, para o cargo de analista em gestão municipal, foi para a Prefeitura de São José dos Campos, especialidade Ciências Contábeis. Uma informação que é disponibilizada aos usuários antes que perca sua capacidade de ser útil para fins do objetivo de sua elaboração e divulgação é uma informação que apresenta a seguinte característica qualitativa: relevância. B, verificabilidade. C, compreensibilidade. D, comparabilidade. E E, tempestividade. Eu recomendo você que está acompanhando aqui essa revisão, você pode pausar o vídeo, tenta resolver antes, depois você despausa, tenta descobrir o porquê acertou, o porquê errou, se você está confundindo ainda algum conceito, e comenta aqui embaixo depois quantas você acertou até agora e no final também, para a gente ter uma ideia em relação a isso. Mas o ideal é que você entenda se você se confundiu em relação a algum conceito, para que você consiga melhorar até o dia da prova, para não ter dúvidas em relação a esse tópico. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa D, tempestividade. E por que o gabarito dessa questão é a alternativa E, tempestividade? No próprio comando da questão, nós já temos aqui a descrição em relação a uma característica de tempestividade, que é disponibilizar os usuários antes que perca sua capacidade de ser útil. Então, se você tem uma informação, vamos pegar o exemplo dos concursos públicos. Se você tem a notícia de um concurso que você tem interesse em fazer, mas quando alguém te avisa desse concurso, o período de inscrições já fechou, nesse exemplo, essa informação ela não é tempestiva, porque quando você teve o conhecimento daquela informação, você já não poderia usar para mais nada. Então, quando a gente fala em relação à capacidade de ser útil, tempestividade é em relação ao tempo. Você tem aquela informação e você pode ainda fazer alguma coisa com ela. Próxima questão foi para o ano de 2024, para o cargo de contador na Prefeitura de Nova Iguaçu. Em relação às restrições acerca da informação incluída nos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, assinale V para verdadeira e F para falsa. A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de representação de contas e responsabilização, accountability, ou as decisões que os usuários tomam com base nos relatórios elaborados naquele exercício. Segunda afirmativa, avaliar se os benefícios da informação justificam seus custos e, com frequência, com uma questão julgamento do valor, pois não é possível identificar todos os custos e todos os benefícios da informação incluída nos relatórios. E a terceira afirmativa, a importância relativa às características qualitativas
Em cada situação é uma questão de hierarquia e está definida na estrutura conceitual. As afirmativas são respectivamente Então, quando nós falamos em relação à terceira afirmativa, que fala sobre a importância relativa a características qualitativas, essa seria uma afirmativa falsa. Então, nós já podemos considerar aqui como falso. E eliminaríamos as alternativas A, B e C. E a segunda afirmativa, avaliar se os benefícios da informação justificam seus custos. Com frequência a questão do julgamento, pois não é possível identificar todos os custos e todos os benefícios da informação incluída. Seria uma afirmativa verdadeira. E o nosso gabarito, então, é a alternativa D de dado. Próxima questão foi para o cargo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Com relação à estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de informações contábeis de propósito geral às entidades do setor público, avalie as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Essa é bem tranquila, é uma afirmativa verdadeira. E, por enquanto, nós podemos eliminar só a alternativa D. Segunda afirmação. O desempenho da maioria das entidades do setor público pode ser plenamente avaliado por meio da análise da situação patrimonial, do desempenho e dos fluxos de caixa. Nesse caso, não. É uma afirmativa falsa. Então, nós não podemos considerar o desempenho das entidades do setor público apenas pelo fluxo de caixa, porque cada uma ela tem uma atividade fim diferente, então é difícil a gente fazer essa mensuração. Se nós formos aprofundar um pouco em relação a isso, podemos pensar em relação ao hospital. O hospital ele recebe as transferências dos entes, mas ele não tem geralmente uma arrecadação própria. Então, se nós formos pegar em relação a isso, poderia ser considerado, então, que ele não oferece um bom serviço? E não é necessariamente correto nesse caso. Avaliar apenas uma demonstração, como nesse exemplo dessa questão, o fluxo de caixa. Tem toda uma análise um pouco mais aprofundada para a gente entender cada ente. Então, nesse caso, essa afirmativa é falsa. E o nosso gabarito nós podemos eliminar a alternativa A e a alternativa E. E aí o nosso gabarito fica sendo a alternativa C de casa. Próxima questão. Auditor de controle externo também, do Tribunal de Contas. De acordo com a NBC-TSP, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público. No relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público, os objetivos da elaboração e divulgação de informação contábil são determinadas com base, alternativa A, nas exigências dos órgãos reguladores, B, nas prioridades da divulgação do governo, C, nas determinações da legislação contábil vigente, D, nas necessidades de informações dos usuários dos relatórios, e a alternativa E,
nos interesses dos dirigentes das entidades do setor público. Então, aqui logo de cara, nós podemos eliminar a alternativa B e a alternativa E, porque como nós sabemos em relação a isso, aqui as duas estão afirmando, no caso da alternativa B, as prioridades da divulgação do governo, e essa afirmativa não é correta, como também na alternativa E, nos interesses dos dirigentes das entidades do setor público, também não. Quando nós vamos... a estrutura conceitual, ela fala em relação às necessidades das informações dos usuários. Então, para esse caso, seria a alternativa D de dado. Próxima questão, Auditor Federal de Finanças e Controle. 2 observadores, esclarecidos e independentes, chegaram ao consenso geral de que a informação contida em uma demonstração contábil representava os fenômenos econômicos e de outra natureza, que pretendia representar, sem erro material ou viés. Nessa situação, pode-se verificar o cumprimento da característica qualitativa da... Aí temos materialidade, tempestividade, verificabilidade, compreensibilidade e representação fidedigna. Lembrando um pouquinho de cada um desses, a alternativa A, quando nós falamos em materialidade, podemos considerar em relação ao tamanho daquela informação, daquele valor, por exemplo. A B, nós já vimos na questão anterior que a tempestividade fala em relação ao tempo, para que quando aquele usuário detém aquela informação, ele possa ter tempo para fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. A alternativa C é em relação a poder verificar aquela informação. A alternativa D, quando fala em compreensibilidade, é em relação a que aquela informação seja compreensiva para quem está recebendo aquele relatório. E a alternativa E, a representação fidedigna, é quando aquele relatório, por exemplo, aquele balanço, como nós vimos na questão anterior, ele representa fielmente o patrimônio daquele ente, sem distorções, sem vieses, sem nenhum tipo de erro material. E para esse contexto, para esse caso, o nosso gabarito é a alternativa C de casa. Próxima questão. Analista da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, especialidade de Contabilidade Pública. Após entrar com pedido de acesso à informação sobre uma transação envolvendo a reavaliação de alguns dos ativos de um determinado ente público, 2 usuários, a despeito de não alcançarem o mesmo resultado sobre as estimativas empregadas, chegaram a um consenso sobre o valor anual reduzido e destacado nas demonstrações contábeis. Com base na NBC TSP estrutura conceitual, nessa situação houve o cumprimento da seguinte característica qualitativa da informação contábil. Alternativa A, relevância. Alternativa B, representação fidedigna. Alternativa C, comparabilidade. Alternativa D, compreensibilidade. E alternativa E, verificabilidade. Como nós podemos ver em relação às alternativas, pode ser que algumas pessoas acabem confundindo e colocando, por exemplo, a alternativa B como correta quando fala em representação fidedigna, porque aquele relatório, aquele balanço, por exemplo, não está representando fielmente o patrimônio ou aqueles valores daquela entidade. Mas nesse caso, o comando da questão, ele fala em relação às comparações que foram feitas por 2 usuários. Então, eles fizeram a verificação daquela informação. E aí, munidos dessa verificação, viram que não estava batendo. Então, nesse caso, o nosso gabarito seria a alternativa E, verificabilidade. Então, nesse caso,
tomar um pouquinho de cuidado em relação às questões, para não acabar sendo induzido, por exemplo, a alternativa representação fidedigna, que não seria correta para esse contexto, para essa historinha que nós vimos nesse comando da questão. Próxima questão, para Auditor Federal de Finanças e Controle. As características qualitativas são atributos que tornam a informação útil para usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Entre essas características está a relevância. A informação é relevante quando? Alternativa A. Apresenta simultaneamente valor confirmatório, objetivo e preditivo. B. Representa novidade para os usuários que não estavam dela cientes. C. É considerada por todos os usuários em sua tomada de decisão. D. Permite a comparabilidade da informação contábil de 2 ou mais exercícios. E é capaz de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Então vamos lá, um tempinho para você resolver essa questão. Em relação à alternativa D, não faz muito sentido, já podemos eliminar. Sobre permitir a comparabilidade. Representar a novidade para os usuários também não. Então, isso é uma outra dica muito importante para vocês. Vou até voltar um pouquinho aqui a câmera. Em relação às questões, quando nós vamos analisar, por mais que todos digam que a FGV é uma banca muito difícil, vocês podem ver que alguns temas, minimamente algumas alternativas, eles já dão para que você consiga eliminar. Então, você já vai conseguindo guiar, como aquilo que eu digo, um chute mais certeiro, caso precise. Claro que o ideal é que você saiba todos os tópicos, chegue, gabarite a prova, mas geralmente não é assim que acontece. Então, quanto mais a gente consegue eliminar aquelas possíveis pegadinhas, aqueles temas que não fazem muito sentido, isso vai já te ajudando em relação ao desenvolvimento, assim, a resolução das questões. Então, isso é uma dica que tanto eu utilizo nos concursos públicos, como você pode utilizar para o exame de suficiência, você vai guiando ali para chegar na resposta, mesmo em alguns casos você não sabendo logo de cara qual é a resposta correta. Então é algo que você pode utilizar das alternativas para conseguir resolver aquela questão. E isso funciona tanto em contabilidade como em outras matérias também. Agora, continuando aqui. Alternativa A podemos eliminar também. E agora nós ficamos com duas. Alternativa C é considerada por todos os usuários em sua tomada de decisão. E a alternativa E é capaz de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. Se nós formos analisar friamente essas alternativas, a alternativa C é considerada por todos os usuários em sua tomada de decisão. Ela pode ser considerada relevante? Teoricamente sim, mas para o comando da questão, para resolver o que a questão está pedindo, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Porque quando nós falamos em relação às características da relevância, sobre
aquela informação ser capaz de influenciar significativamente os objetivos, a elaboração e da divulgação da informação contábil. Então, se aquela informação é capaz de influenciar uma tomada de decisão, por exemplo, ela é relevante. Então, quando nós pegamos ali a escrita em relação à definição daquela característica, a que melhor responde o comando da questão é a alternativa E. E geralmente a gente se depara com muitas questões assim. Aparentemente, a questão tem duas alternativas corretas, mas em alguns casos a gente acaba não se aprofundando ou não reparando no caso do comando da questão. Por mais que tenham duas alternativas parecidas, uma responde melhor aquilo que foi perguntado do que a outra, que é o caso dessa questão, que é uma questão muito boa, que a gente utilizou agora como revisão de outros conceitos, até para resolução de prova em si. Então, nosso gabarito é letra E. E vamos continuando. Essa próxima questão foi para a banca FGV também, o ano de 2024, para o cargo de técnico para a Prefeitura de Caraguatatuba, a especialidade contabilidade. A NBC-TSP Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, apresenta as características qualitativas da informação incluída no relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público. A tempestividade significa ter a informação. Então aqui a banca quer saber sobre a tempestividade. Só vou ajustar aqui a marcação. A tempestividade. Agora vamos às alternativas. A. Que representa fielmente um fenômeno de modo completo, neutro e livre de erro. B. Que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. C. É capaz de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. D. Disponível para usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. E a alternativa E, que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nos relatórios contábeis representa fielmente os fenômenos que se propõe a representar. Então, em relação à alternativa A, quando a gente fala em relação a ser completo, neutro e livre de erro, nós estamos falando sobre representação fidedigna e não sobre tempestividade. Então, a letra A está errada. E isso acontece muito. Geralmente, a banca tenta colocar ali na primeira alternativa um conceito correto, mas não aquele específico do que está no comando da questão. Então, representação fidedigna é sim uma característica qualitativa e às vezes você pode se confundir. A alternativa A fala de uma característica qualitativa e você já marca a A e vai para a próxima. Porém, essa definição aqui é de outro conceito, não é de tempestividade. Está falando sobre representação fidedigna. Então, podemos eliminar aqui a alternativa A. Agora vamos analisar a alternativa B. Em relação a possibilitar identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos, seria mais relação à comparabilidade, o que também não faz sentido em relação à tempestividade, que é a definição do que nós estamos procurando. Alternativa C, capaz de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos. Também não, como nós já vimos, aquilo que é capaz de influenciar a tomada de decisão
é sobre o conceito de relevância, a característica qualitativa de relevância. Agora, a alternativa D, disponibilidade para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil. Esse é o nosso gabarito, alternativa D. E, para finalizar, a alternativa E, que fala sobre que ajuda a assegurar aos usuários a informação contida em relatórios contábeis, representa fielmente os fenômenos que se propõe a apresentar, também seria um sinônimo de representação fidedigna, que também não é o que nós estamos procurando. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa D, que é aquele que representa a definição de tempestividade. Agora, a próxima questão, analista judiciário do Tribunal de Justiça. Determinado ente público está desenvolvendo um projeto que visa ao reconhecimento e a evidenciação de ativos ambientais em seu balanço patrimonial. Após atender a definição do elemento, foram observadas incertezas significativas nas premissas utilizadas sobre as expectativas de benefícios econômicos e serviços associados ao referido ativo, o que pode levar ao reconhecimento do fenômeno com erro material. À luz da NBC TSP Estrutura Conceitual, o reconhecimento dos referidos ativos ambientais, nessas condições, descumpre a seguinte característica qualitativa. Alternativa A, compreensibilidade. Alternativa B, relevância. Alternativa C, comparabilidade. Alternativa D, representação fidedigna. E a alternativa E, tempestividade. Então, novamente, nós vamos utilizar as alternativas para recapitular um pouco das definições de cada um desses conceitos. Compreensibilidade é em relação àquela demonstração ser de fácil entendimento para aquela pessoa que vai pegar aquelas informações. A relevância é se ela é capaz de influenciar na tomada de decisão. A comparabilidade é a possibilidade de você pegar aquela informação e comparar, por exemplo, com anos anteriores, com trimestres anteriores. A representação fidedigna é se ela é correta, é livre de erros e neutra. E a alternativa D, tempestividade, fala em relação àquela informação que tenha tempo hábil para que seja tomada alguma decisão com aquela informação. Para esse contexto do que a banca nos trouxe nesse comando da questão, o nosso gabarito é a alternativa D, representação fidedigna. Então, nosso gabarito, letra D. Próxima questão foi para o cargo de analista administrativo, para o DENIT. Lembrando que o DENIT é o órgão onde o Felipe trabalha, então essa prova foi para ser colega de trabalho do Felipe. Ao analisar o relatório contábil de propósito geral de uma entidade do setor público, um usuário constatou que as informações estavam livres de erros materiais, de modo que não foram observados erros ou omissões relevantes na descrição do fenômeno, e que no processo utilizado para produzir informações relatada foi aplicado conforme o descrito. Com base nesses atributos, é correto afirmar que as informações apresentadas no relatório observam a seguinte característica qualitativa. Alternativa A, representação fidedigna. Alternativa B, neutralidade.
Alternativa C, relevância. Alternativa D, compreensibilidade. E alternativa E, comparabilidade. Então, uma dica para você, caso você não tenha feito isso, você pode pegar ali, como você já viu até aqui, os principais conceitos que essa banca gosta de cobrar para esse tópico da estrutura conceitual e anotar na frente ali a definição rápida, resumida de cada um deles. Então, você consegue, antes de entrar na prova, fazer uma rápida revisão, tanto desse conceito como de outros também, e se cair na sua prova é um tema, é uma questão que você vai com certeza acertar, vai ser um ponto a mais para você rumo à aprovação. Então, para esse caso, eu não vou fazer aquela breve revisão, porque a questão anterior era relativamente parecida com essa. Então, o nosso gabarito para essa questão é a alternativa A, representação fidedigna. Próxima questão também foi para o concurso do DENIT, analista administrativo. Esse foi para a especialidade administração, o outro era para a especialidade contabilidade. As características qualitativas da contabilidade pública são atributos que tornam a informação útil para usuários, fazendo que se alcance os objetivos da informação contábil. Assinale a opção que indica uma característica que permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. Então, alternativa A, verificabilidade. Nesse caso não, porque a verificabilidade é quando você tem a possibilidade de verificar em relação àquelas informações, como a gente viu na questão anterior. A tempestividade fala daquela informação com tempo hábil para que seja feita ali, tomada alguma decisão. A comparabilidade é quando nós temos a possibilidade de comparar aqueles valores, como o exemplo do balanço que você compara com o trimestre anterior, ou, por exemplo, com o ano anterior. A materialidade, nós podemos recordar em relação àquele exemplo da auditoria, quando o auditor encontra um erro pequeno, ele considera aquilo imaterial, irrelevante no caso. E a alternativa E é a compreensibilidade, é quando aquela informação ela é de fácil compreensão para quem está recebendo, por exemplo, aquele relatório, aquele balanço em si. Então, para esse contexto dessa questão, a que melhor responde o comando da questão é a alternativa C, comparabilidade. E só uma dica, antes da gente passar em relação a essa questão, você poderia pegar aqui pelo comando da questão, permite aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos. E como você viu aqui, logo na alternativa A tinha a pegadinha que ele queria te induzir a verificabilidade, mas não, nesse caso era comparabilidade. Então, muito cuidado ali para as alternativas A. Geralmente a pegadinha ali fica na alternativa A. E chegamos ao fim da nossa revisão, das nossas questões voltadas à estrutura conceitual. Então nós pegamos ali um apanhado de questões, não só do exame de suficiência, mas a grande maioria nós pegamos questões de concurso público. Então, como vocês puderam ver, tiveram questões para concursos de prefeitura, para concursos um pouco maiores, por exemplo, do Tribunal de Contas, que já seriam representantes do Estado. Então, concursos que são relativamente difíceis. Então, você pode ver que, por mais que o tema seja tranquilo, a banca, caso ela queira fazer um tema tranquilo ser cobrado de uma forma difícil, ela pode dificultar um pouco. Não é o caso do exame de suficiência, como o Felipe sempre bate nessa tecla em relação a isso, para testar os conhecimentos médios em relação a um formado em contabilidade. Então, não vai ser nada muito aprofundado. Então, quanto a isso, você pode ficar um pouco mais tranquilo, que eu tenho certeza que com a revisão que você está fazendo aqui em relação à nossa revisão JK, você já vai conseguir diversos pontos na sua prova. Por exemplo, as aulas do Felipe de contabilidade geral, eu sempre bato nessa tecla, porque é a matéria que tem mais questões,
Então, quando você for preparar o seu estudo, você tem que focar daquilo que mais cai para o que menos cai. Então, se você estiver, por exemplo, com um cronograma pensando entre controladoria e contabilidade geral, é melhor que você estude mais contabilidade geral, porque vão ter mais questões na sua prova e vão fazer com que você chegue mais próximo da sua aprovação. Então, essa foi a dica de hoje. Recomendo que você assista todas as nossas aulas, porque com certeza você vai tirar muito conteúdo, conteúdo muito importante para a sua prova e com que você consiga algumas questões a mais em relação ao seu desempenho atual. E por hoje é só. Desejo para você bons estudos, boa sorte e até o próximo vídeo.